Introdução. Este livro trata sobre o coração de Cristo. Quem é Ele? Quem é Ele de verdade? O que é mais natural para Ele? O que acende dentro dele mais imediatamente quando Ele olha para quem peca e quem sofre? O que sai mais desimpedida e instintivamente dele? Quem é Ele? Este livro foi escrito para os decepcionados, os frustrados, os cansados, desiludidos, cínicos e vazios. É para quem está por um fio. É para quem a vida cristã é como subir uma escada rolante em sentido contrário. É para quem se vê pensando como eu pude estragar tudo de novo. É para tratar aquela crescente suspeita de que Deus já está perdendo a paciência conosco. É para quem sabe que Deus o ama, mas suspeita que ele esteja terrivelmente decepcionado. É para quem conta às outras pessoas sobre o amor de Cristo, mas ainda se pergunta se Cristo não guarda um leve ressentimento contra si. É para quem se pergunta se já naufragou a própria vida e agora não tem volta. É para quem está convencido que diminuiu permanentemente a sua utilidade para o Senhor. É para quem já perdeu o chão com dores inimagináveis e se pergunta como se pode viver em trevas que parecem nos paralisar. É para quem olha para a vida e pensa que a única forma de interpretar os fatos é concluir que Deus é, no mínimo, econômico com o que Ele dá. Em outras palavras, este livro foi escrito para os cristãos normais. Em resumo, foi escrito para quem peca e para quem sofre. Como Jesus se sente perto dessas pessoas? Isso pode parecer estranho. Será que estamos humanizando demais Jesus falando dos sentimentos dele dessa forma? De outra perspectiva, como o coração de Cristo se relaciona com a doutrina da Trindade? Será que Cristo se relaciona conosco diferentemente de como o Pai ou o Espírito se relacionam com a gente? Ou já passamos do limite e se perguntamos o que é mais central para quem Cristo é? E como o coração dele se relaciona com a ira dele? Mais uma coisa. Como o coração de Cristo se encaixa com o que vemos no Antigo Testamento e na sua apresentação de Deus? Essas questões não são apenas legítimas, elas são necessárias. Logo, vamos ter o devido cuidado teológico. Porém, a maneira mais segura de garantir a fidelidade teológica é seguir de perto o texto bíblico. Então, vamos simplesmente perguntar o que a Bíblia diz sobre o coração de Cristo e considerar a glória do seu coração para os altos e baixos da nossa vida. Mas não somos os primeiros nem os mais inteligentes leitores da Bíblia. Ao longo de toda a história da Igreja, Deus levantou mestres singularmente dotados e sábios para nos guiar nos pastos verdejantes e nas águas de descanso de quem Deus é em Cristo. Um período histórico especialmente concentrado é a Inglaterra do século XVII, durante a Era Puritana. Este livro sobre o coração de Cristo não existiria se eu não me deparasse com os puritanos, especialmente Thomas Golding. Foi o Golding, mais do que qualquer outra pessoa, que abriu os meus olhos para quem Deus é em Cristo, de modo mais natural e fluido, para instáveis pecadores. Contudo, Golding e outros autores citados nesse livro são meros canais, não fontes. A Bíblia é a fonte. Eles estão apenas nos mostrando com peculiar clareza e sagacidade o que a Bíblia tem nos contado o tempo todo sobre quem Deus realmente é. Assim, a estratégia desse livro será simplesmente tomar uma passagem bíblica ou outro ponto de ensino dos puritanos ou teólogos e considerar o que se diz sobre o coração de Cristo e de Deus. Vamos considerar os profetas Isaías e Jeremias, os apóstolos Paulo e João, os puritanos Golding, Sibbes, Owen, Bunyan e outros autores como Edwards, a fim de nos abrirmos para o que eles nos dizem sobre o coração de Deus e o coração de Cristo. A questão principal é: quem Ele é? Haverá um desenrolar natural do livro de um capítulo para o outro, mas não será um argumento se desdobrando logicamente. Será como olhar um único diamante do coração de Cristo a partir de vários ângulos diferentes. Uma coisa é perguntar o que Cristo fez, e há muitos livros bons sobre isso, como, por exemplo, A Cruz de Cristo, Ferido por Nossas Transgressões, Cristo Crucificado ou o artigo semanal de Packer, em 1974.
O nosso foco não está no que Cristo fez. Estamos considerando quem Ele é. As duas questões são interligadas e, na verdade, são interdependentes, mas elas são distintas. O Evangelho nos oferece não apenas a exoneração da lei, indiscutivelmente uma preciosa verdade, como também nos arrebata para dentro do coração do próprio Cristo. Você pode saber que Cristo morreu e ressuscitou por você para limpá-lo de todo o pecado, mas você sabe como Ele, no fundo do coração, é por você? Você vive com uma consciência não só de obra expiatória dele, pela sua pecaminosidade, mas também do coração dele, que anseia por você, mesmo em meio à sua pecaminosidade? Uma esposa pode falar muito sobre o marido, sua altura, cor dos olhos, hábitos alimentares, formação, emprego, habilidade nas tarefas domésticas, seu melhor amigo, hobbies, seu perfil no teste de 16 personalidades, seu time de futebol. Mas o que ela pode dizer sobre aquele olhar carregado dele ao jantarem no seu restaurante favorito? Sobre aquele olhar que reflete anos de um relacionamento cada vez mais profundo? Milhares de conversas e discussões pelas quais eles passaram em segurança. Uma calma amadurecida pelo tempo da certeza de um ombro amigo. Venha o que vier. Aquele vislumbre que fala sobre a proteção amorosa dele num instante mais claramente do que 1000 palavras. Em resumo, como ela pode comunicar para outra pessoa o que está no coração do seu marido? Uma coisa é descrever a fala, o comportamento, a aparência do seu marido. É outra coisa bem mais profunda e real descrever o coração dele para você. É o mesmo com Cristo. Uma coisa é saber as doutrinas da encarnação, da expiação, centenas de outras doutrinas vitais. Outra coisa bem mais reveladora é saber sobre o que está no coração dele para com você. Quem é Ele?